Oi pessoal, eu sou a Leilane, eu sou médica alergologista aqui do MedEstudo e dentro desse tema que nós estamos conversando com vocês, que é o edema, a alergia e a imunologia tem bastante coisa para falar sobre isso e eu optei para a gente conversar um pouco sobre angioedema hereditário. Eu acho que essa é uma doença que dificilmente vocês vão se deparar na prática clínica se vocês não forem especialistas da minha área. Porém, é uma coisa que eu já vi cair em questão de prova e pode ser aquela questão que vai ser um diferencial que você vai acertar e a maioria das pessoas não, porque é um assunto pouco comentado e quase não é visto nas faculdades, né? Nem em medicurso, não sei se tem alguma aula sobre isso, na minha época não tinha pelo menos, já faz tempo. E eu acho que é interessante, caso vocês peguem algum paciente com isso, né, com essa doença, vocês conhecerem ou pelo menos saber o que fazer, né? Então, antes de eu falar do angioedema hereditário propriamente dito, eu quero mostrar para vocês que o nosso corpo tem duas substâncias que são capazes de causar o angioedema, que é a histamina e a bradicinina. A histamina está relacionado com angioedema alérgico ou com urticária crônica espontânea ou então com quadros de alergias a medicamentos, anti-inflamatórios principalmente. E a bradicinina, ela está relacionada com angioedema por IECA. Então, o primeiro vídeo que eu fiz aqui para o MedEstudo foi desse tema. Qualquer coisa, dá uma olhadinha lá no começo. Ou então, dentro do angioedema hereditário, em que a gente tem a histamina como um dos principais mediadores causadores desse angioedema. Antes, eu quero só lembrar para vocês, antes da gente falar do angioedema hereditário, eu quero falar para vocês um pouco sobre o angioedema por histamina. Vocês precisam entender que nem tudo que incha é alergia ou é angioedema hereditário. A gente precisa conhecer a característica desse inchaço. Geralmente um inchaço alérgico, ele acomete região de mucosas ou região de extremidades e ele não dura mais do que 72 horas. Por exemplo, eu já peguei paciente que veio para mim com inchaço fixo no rosto, que durou meses ou então que estava durando há um ano e que aquele inchaço era pior de manhã e ia melhorando ao longo do dia, mas era localizado no rosto. E muitos médicos falaram para esses pacientes que eles tinham alergia, né? E quando a gente foi ver, na verdade, os dois pacientes um deles estava fazendo uma síndrome da veia cava superior por conta de um tumor no tórax, fazendo uma compressão, impossibilitando essa drenagem, e uma outra paciente tinha um bócio mergulhante que estava comprimindo uma das veias que também faziam a drenagem da região do rosto e acabava ficando com esse inchaço. Então, inchaço que está parado muito tempo no lugar, que não some e depois volta, você não vai pensar em alergia, tá? E geralmente os inchaços por histamina, eles vão responder aos antihistamínicos, à adrenalina e ao corticoide. Então, a gente tem essa característica bem importante, tá? Então, isso que eu falei para vocês, edema fixo, edema no corpo, paciente que está nasarcado, edema que dura dias, meses, semanas no mesmo lugar, não tem nada a ver com angioedema por histamina nem por bradicinina. A gente vai buscar diagnósticos fora da alergologia, tá bom? E aí, o angioedema hereditário, gente, o que é essa doença? Ela é uma doença genética, ela tem uma herança autossômica dominante. E o edema do angioedema hereditário, ele é não inflamatório. O que quer dizer um edema não inflamatório? Que ele não tem calor, não tem dor, não tem rubor. Ele é aquele inchaço, né? Ele só aumenta aquela área. E geralmente a gente tem esse acometimento da derme profunda, tecido subcutâneo, mucosa e submucosa, né? Então a gente vê muito em lábio, língua, glote, mãos, pés, e no caso do angioedema hereditário, alças intestinais também. Ele é assimétrico e desfigurante, ele não precisa ser igual dos dois lados, mas geralmente o paciente fica deformado por conta desse quadro, né? E o que acontece, né? Então, a fisiopatologia é uma coisa bem complexa, porque olha só os sistemas bizarros que estão envolvidos aqui. Então, a gente tem essa inibidor da C1 esterase, ela é uma protease, né? Ela é uma enzima que vai estar responsável aqui por fazer várias alterações dentro desses sistemas. E olha só a meleca dos sistemas que são: sistema complemento, sistema de coagulação e fibrinólise. Vocês lembram da cascata de coagulação? Que bagunça que é aquilo, e o sistema complemento, então. E sistema de contato.
né, que é da sinina-calicreína, que também é um outro sistema totalmente complicado e que vai acarretar na produção da bradicinina. Então, isso daí está tudo envolvido um com o outro. E esse envolvimento de um com o outro, a gente tem o inibidor de C1 esterase agindo em todo mundo, né? Então, ele acaba acontecendo isso. Então, o que acontece é que quando você tem esse inibidor do C1 esterase, essa proteína, essa enzima que está ausente ou não funcionante, você vai ter um excesso de ativação do sistema de contato, você vai ter um excesso de ativação do sistema complemento, porque ele vai lá e manda o sistema complemento ficar quietinho e não fazer toda aquela cascata. Aí, se o complemento não fica quietinho, ele começa a fazer a cascata, né? Ele começa a consumir o complemento, fazer todo o processo inflamatório e acarretar em produção final de bradicinina. E vai ter também um aumento desse sistema da coagulação e de fibrinólise. E, por consequência, a gente vai acabar tendo um aumento da bradicinina, porque tá lá no final. Então, gente, olha só a bagunça que é isso daqui. Todos os lugares em que tem as bolinhas são os lugares em que o inibidor de C1 esterase inibe, né? Então ele tem ali no fator 12 da coagulação, ele tem um poder de fazer a inibição da ativação desse fator, né? Ele é bem importante dentro da cascata de coagulação. Ele tem também uma importância aqui para fazer a inibição, para transformar dentro desse sistema de contato, ele vai inibir que a pré-calicreína se transforme em calicreína, e isso daqui, se vocês forem ali para a direita, pena que aqui eu não consigo mostrar, mas ali para a direita, essa pré-calicreína para calicreína é a que vai produzir a bradicinina. Então, como o inibidor de C1 esterase não está conseguindo fazer essa inibição, a bradicinina começa a ser produzida cada vez mais, né? E lá embaixo a gente tem também o inibidor de C1 esterase fazendo não conseguindo fazer a inibição do sistema complemento, em que a gente vai ter um consumo também desses complementos, que é uma coisa que vai ajudar na hora do nosso diagnóstico. Então, a bradicinina, ela vai se ligar no receptor B2. Então, o receptor B2, ele está nas células endoteliais, nas células dos nossos vasos sanguíneos. Então, quando a bradicinina está produzida em excesso, ela vai direto fazer essa ligação. E quando ela faz essa ligação, ela faz com que as junções endoteliais comecem a se separar. E essa separação é que vai permitir que a água que está no plasma vá ali para a região da mucosa, da submucosa, do interstício e faça todo esse quadro de angioedema. Então é basicamente isso que acontece. Só que para chegar nessa produção da bradicinina, olha a bagunça que é feita lá atrás junto com os outros sistemas. Só que além disso, além da bradicinina ter essa ação no endotélio, ela vai ter aumento de produção de ácido nítrico, que é um potente vasodilatador. A gente tem o fator 12, que ele também está relacionado, tanto que o antigo tipo 3, ele tem relação com essa questão do fator 12, e a gente tem o estrogênio. O estrogênio, ele também contribui para a expressão de receptor de bradicinina e para modular a cascata calicreína-cinina, que é o sistema de contato que eu comentei com vocês, e o estrogênio também influencia na redução do inibidor de C1 esterase, tá? Então, nós temos 3 tipos de angioedema. Antes a gente chamava de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Agora, para complicar, eles tiraram essa nomenclatura e a gente chama de angioedema com deficiência quantitativa de inibidor de C1 esterase, angioedema com deficiência qualitativa ou funcional do inibidor de C1 esterase e angioedema com inibidor de C1 esterase normal. Bem mais fácil falar assim do que falar tipo 1, tipo 2, tipo 3, né? Então, mas em questão de prova, é importante que vocês saibam essa nomenclatura nova, tá? Então, aqui para vocês poderem frisar bem isso. Então, o paciente vai ter o angioedema nesses lugares característicos que eu falei para vocês e o paciente apresenta muito quadro de dor abdominal por inchaço. Às vezes tem pacientes que têm a tal da laparotomia branca, né? Eles acabam indo para cirurgia, tamanho é dor deles, fazem cirurgia, tá normal, foi tudo culpa do angioedema, tá? Alguns sintomas mais raros de dor de cabeça, retenção urinária, pancreatite aguda também pode acontecer. Geralmente, num tempo de 48 a 72 horas, o angioedema some e antes de vir a crise, o paciente pode ter ou uma lesão, que a gente chama de eritema serpiginoso, né, que são umas bolinhas, né, que faz em forma serpiginosa na pele,
E o paciente pode ter aquela sensação de que vai dar um resfriado, aquele mal-estar, pode ser um pródromo. Como que a gente faz o diagnóstico? C4, então o C4 tem que estar diminuído, né? Só que tem de 3 a 5% dos pacientes não tem esse C4 diminuído entre uma crise e outra, só no período da crise. Aí, se você tem uma suspeita muito forte e o C4 está normal, você vai repetir na crise. O C3 e os outros complementos não servem para diagnóstico de angioedema hereditário, tá? E aí a gente tem que fazer o inibidor de C1 esterase quantitativo, a gente tem que ver a qualidade dessa enzima e a gente tem que ver a quantidade e tem que ver a qualidade, porque às vezes o paciente produz ele normalmente, porém ela não tem uma funcionalidade, então isso que a gente tem que tomar cuidado. O paciente fez esses exames todos normais, aí a gente vai pensar no antigo tipo 3, que é o angioedema com inibidor de C1 esterase normal. E como que a gente faz o diagnóstico? Só com teste genético. O antigo tipo 3, ele é uma mutação do fator 12, e é isso que a gente tem que avaliar. Nos outros angioedemas, a gente tem o SERPING1 como o teste genético que a gente vai pedir para fazer a avaliação dessa alteração, tá? O tratamento, gente, é assim. Muitas das crises acontecem por fatores traumáticos. Então, o paciente bateu, o paciente fez algum procedimento estético, foi no dentista, sofreu um trauma, precisou ser entubado, ou um estresse. Então, tem um fator desencadeante, que geralmente é um trauma no local, que acaba causando esse edema. Isso é bem comum acontecer, mas às vezes não. E você precisa tirar do paciente os medicamentos que estão relacionados com o aumento da bradicinina. Então, se o paciente usa um IECA ou usa um BRA, que falo de novo para vocês olharem a minha primeira aula, essas medicações vão aumentar a bradicinina. Então, a gente não precisa podem aumentar a bradicinina, a gente não precisa de mais no corpo desse paciente. O estrogênio, já mostrei para vocês que tem uma ação importante dentro disso, principalmente no terceiro tipo, e as gliptinas, né, que são os inibidores da DPP4, que é um tipo de medicamento para o tratamento do diabetes. Então, todos esses remédios podem estar envolvidos com o aumento da bradicinina. E o tratamento a gente tem em 3 partes. A gente tem profilaxia de longo prazo, profilaxia de curto prazo e tratamento das crises. Eu só vou citar para vocês, porque isso realmente não é importante para vocês saberem, né, os detalhes, mas vocês precisam saber que isso existe. Então, na profilaxia de longo prazo, que é quando os pacientes têm muita crise grave, que acomete via respiratória, está tendo direto, você precisa evitar que essas crises aconteçam. Então, a gente pode usar os andrógenos atenuados, que pode ser o danazol ou a oxandrolona, né? Agentes antifibrinolíticos, que é o transamin, principalmente, que a gente usa, e os concentrados derivados de inibidores de C1 esterase de plasma, que é o Cinryze. Né? Então, que ele é um concentrado que o paciente vai fazer uma aplicação disso em que vai repor esse inibidor de C1 esterase que está faltando ou então que não está bem funcionante, tá? Na crise, você também tem esses concentrados, só que esses medicamentos são muito caros e são muito difíceis de conseguir, é só via processo judicial e muitos deles ainda não estão disponíveis no Brasil, mas os que tem a gente consegue via processo judicial. Aí a gente tem o icatibanto. O icatibanto ele é um antagonista competitivo e seletivo do receptor B2 da bradicinina. Então ele vai lá e dá uma bloqueada nesse receptor e não deixa a bradicinina agir. E o icatibanto a gente usa muito no momento da crise. O ecalantide ele é um inibidor da calicreína. Então lembra que a calicreína está relacionada com a produção da bradicinina? Então o ecalantide ele vai inibir dentro lá daquele sistema de contato. E a gente pode usar plasma fresco congelado também, porém não tem uma eficácia muito boa, né? Com relação a isso a gente tem que tomar bastante cuidado. E a gente tem uma outra medicação que é o Roconest, que ele é um recombinante de leite de coelha, né? Então ele porque isso daqui tudo é derivado, né? Então o paciente, por exemplo, que por questão religiosa não aceita derivados de sangue, essas medicações são a base, né? De derivados de sangue. No caso aqui, o catibanto, o ecalantide, o berinerte, o Cinryze, então tem essa questão ética, então a gente tem essa opção do Roconest, que eu até não vou saber dizer para vocês se está disponível aqui no Brasil ou não, mas ele daí é feito do leite de coelhas, tá, pessoal? Então, assim,
Angioedema hereditário é uma doença rara, você precisa investigar a família do paciente quando tem esse diagnóstico. É uma doença grave porque pode ter comprometimento de via aérea. Se você não tem as medicações disponíveis no pronto atendimento, porque não vai ter, você precisa garantir via aérea. Se vê que o paciente está entrando com insuficiência respiratória, com edema de laringe, você vai entubar, você vai garantir essa via aérea. Mas geralmente os pacientes que têm diagnóstico, a gente faz processo judicial para que ele tenha a medicação e saiba o que fazer na hora da crise, né? Ou então que os pacientes de fato possam ter o controle da doença. E uma coisa que eu acho que eu esqueci de colocar aqui, ou sumiu o meu slide, que seria a profilaxia de curto prazo. A profilaxia de curto prazo a gente faz quando o paciente vai fazer algum procedimento. Então, por exemplo, vai fazer um procedimento do dentista, vai fazer alguma cirurgia de cabeça e pescoço, que a gente sabe que tem chance de inchar, a gente vai fazer a medicação. Antes, tem todo um protocolo para ser feito, a gente pode fazer com transamin, com os andrógenos ou então com esses medicamentos específicos que eu citei para vocês. E aí, a partir disso, o paciente vai ter mais segurança para fazer o procedimento. Não garante, mas diminui bastante os riscos, tá, pessoal? Então, esse é um assunto bem complexo. Tem um artigo bem legal da ASBAI, que é um consenso, que tá bem legal para estudar. Se alguém tiver interesse, me manda uma mensagem, eu mando para vocês. Como eu falei, é interessante saber para a questão de prova, né, principalmente, e caso vocês se deparem isso na vida prática de vocês, com certeza é muito interessante vocês saberem, tá certo? Então tá, pessoal, muito obrigada por vocês estarem até o final desse vídeo comigo. Qualquer coisa me procure. Tchau, tchau!